Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a palavra do nosso Deus. Estamos no Salmo 35. O 34 foi uma bênção. Estamos aqui nessa campanha dos Salmos, que está sendo de bênção para o nosso deleite espiritual, aprendendo com a palavra de Deus. Desde já, compartilha, deixa teu like, divulga, comenta, espalha essa mensagem e faça que muitos ouçam o que Deus tem para nos ensinar. Estamos nessa campanha maravilhosa. Então, vamos meditar agora no Salmo 35, com a graça do Senhor. Chama todo mundo. Quando você estiver, prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai Celestial, por mais uma oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, fala conosco, inspira, Pai. Que esta mensagem chegue em vários corações. Seu salve, edifique, Pai, liberte. Faça seu nome ser glorificado mais uma vez. Que o Senhor cresça e diminua. Pai, glorifica o Teu nome mais uma vez como Tu tens glorificado. Revela de novo a Tua presença gloriosa. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Abra a porta da palavra. Nosso coração está preparado para ouvir e aprender mais e mais. Te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 35, glória ao nome do Senhor, mais um salmo de Davi. Aqui a quarta oração pedindo juízo de Deus. Tem 28 versículos. Então, vamos dar uma mastigada no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver me assistindo, não sei se é na TV, se é no celular, se é no seu computador, onde você estiver me assistindo, se liga aí e abre o coração, porque Deus vai falar conosco. Abra a tua Bíblia se você puder, se não, escute. Salmo 35. Medite comigo. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Toma o escudo e broquel e levanta-te em minha ajuda. Empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dizem a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Sejam como a pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem motivo encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o souberem, e prenda-os à rede que ocultaram. Caiam eles nessa mesma destruição. Minha alma se alegrará no Senhor, ela se alegrará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado, daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, minhas vestes eram pano de saco. Humilhava minha alma com jejum, e minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles se alegravam com minha adversidade e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e minha predileta dos leões. Louvarei a ti na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre os meus inimigos de mim sem razão, nem
nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem motivos, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: haha, nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me conforme a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam no coração: ah, era isso que queríamos. Não digam: nós o devoramos. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Assim, a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Quem diz amém? Glória ao nome do Senhor. Oração tremenda, uma composição maravilhosa do servo de Deus, Davi. E vamos aprender um pouco aqui sobre o juízo do Altíssimo, o que é que Davi estava pedindo a Deus e o que é que Deus iria fazer em prol do seu ungido. Pleitear. E essa palavra pleitear aqui, ela fala de guerra, ela fala de peleja. Na tradução da linguagem de hoje diz: ó Senhor Deus, ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Então Davi ele começa a pedir a Deus que Deus venha pleitear. Pleiteia, guerreie, lute, entre em combate, Senhor, com aqueles que estão combatendo comigo. Lembrando que aqui a religião monoteísta adora somente um Deus, o Deus verdadeiro. Davi estava mais uma vez em um combate primeiramente espiritual, lembrando que o diabo com seus demônios estava atiçando, induzindo e conduzindo homens corruptos, pecadores sem arrependimento contra o servo de Deus. E aqui o mundo espiritual estava já atacando o servo do Senhor. Então Davi vai pedir o quê? Ajuda espiritual. Com certeza Davi ele tinha um discernimento e vai pedir a Deus que venha o socorrer. Porque quem está por trás daquelas pessoas contra Davi são os demônios, os espíritos imundos, decadentes e condenados ao inferno. Então Davi clama a Deus para socorrê-lo e guerrear. Então Deus vai lá primeiramente destruir, invalidar, repreender os demônios e automaticamente quem são usados, as pessoas que são usadas por esses demônios enviados pelo diabo para acabar com o servo de Deus. E lembrando, não deixar que o plano de Deus do Messias venha acontecer. Mas é em vão, pois Deus nunca poderia mentir para Davi. No Salmo 89 ele fala isso, que Davi foi ungido, deu a ele a bênção da primogenitura e não podia mentir. Então aquele que Deus chama, Deus cuida, Deus protege, Deus ampara, Deus resguarda, Deus livra, Deus fecha a boca do diabo, a boca dos leões e guarda para si, cumpre o propósito. Então desde já, Deus lhe guardará, Deus me guardará, porque Ele tem um propósito de levar o seu santo evangelho e glorificar o seu Filho Jesus. E Ele acaba com os planos malignos. Deus acaba com os planos do maligno. Tome posse que Deus Jesus está acabando com os planos do capiroto. E Ele pelejou, e Ele guerreou. E uma das promessas do Antigo Testamento, eu não canso de ler, não canso jamais, em Êxodo 23, capítulo 23 do Êxodo, versículo 22 em diante. Mas, se diligentemente ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Veja, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme suas obras. Antes,
os destruirás totalmente e quebrarás de todas suas estátuas. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará vosso pão e vossa água. Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. Cumprirei o número dos teus dias. 27. Enviarei meu terror diante de ti, pondo em confusão todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Aí também enviarei vespões diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. E o Senhor promete aqui, através de Moisés, se o povo obedecesse, andasse diligentemente, prudentemente, guardando os mandamentos, obedecendo a Deus, o Senhor prometeu que seria inimigo, o próprio Deus seria adversário da própria criatura decadente, penitente, a criatura usada pelo diabo. E Deus ia contra esses povos que se levantariam contra Israel. Olha que coisa linda. E Deus seria adversário desses. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 24, também entregará seus reis nas tuas mãos, para que desfaças seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti, até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata, o ouro que estão sobre elas, não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação para o Senhor teu Deus. Não introduzirás, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátemas, não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é maldição. O que é que Davi está pedindo a Deus? Cumpra esta promessa, literalmente. Pleiteia, guerreia, combate, peleje por mim. Contra quem está pelejando. Se diligentemente você ouvir obedecer, serei vosso inimigo. Colocarei terror, assombro, pavor, espanto, medo, insegurança, incerteza, desesperança. Deus colocaria sobre os inimigos e prometeu arrancar o nome dos reis, dos governadores, dos presidentes, dos monarcas usados pelo diabo, que fosse pelejar contra o povo separado que Deus amava. Davi é descendente de Abraão, semente de Abraão, amigo de Deus, e obviamente Cristo vem de Davi, pois Cristo é o filho de Davi, descendente direto de Davi, e Deus guarda e protege Davi. E quem ia pelejar e peitar, o próprio Deus se tornaria inimigo. Então, para Deus fazer isso, para Davi tinha que obedecer, e ele obediente, Deus literalmente só ia cumprir. Lembra de Gideão, lá no livro dos Juízes, quando o anjo se apresentou e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Por que Deus, com 300 homens, guerreou contra os midianitas, e Deus fez os midianitas se matarem? Porque ele cumpriu aquela promessa em Êxodo 23. Lembra de Josafá, contra os moabitas, amonitas e o povo das montanhas de Seir? O Senhor fez eles se matarem, os levitas adorando a Deus, e Deus fez os inimigos se matarem e colocou em confusão. Farei que eles virem as costas para vocês. Na tradução da linguagem de hoje, ela é linda, a tradução aqui, quando fala desse assunto, no versículo Êxodo 23, né? 27. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar. E farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados. E quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Deus diz: vou deixar eles apavorados. Olha, crente, aqueles que brigam contra a igreja, contra aqueles que adoram esse Deus vivo, Deus vai apavorar. Não mexa não com o crente fiel, não. Não mexa não com a igreja do Cordeiro de Deus, não. Não mexa não, porque o Senhor é o mesmo Deus. Aí alguém pode dizer: não, isso aí foi no antigo, estamos na graça e Deus não faz isso. Deus não faz? Então vem cá,
Primeira carta aos Tessalonicenses, olha o que Paulo diz. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, no dia do Senhor. E a vós que sois atribulados, perturbados, angustiados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, vingando-se dos que não conhecem Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes padecerão como castigo, eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Paulo afirma que a igreja de Tessalônica, no dia do Senhor, o caldo vai engrossar sobre esses que desprezaram o Evangelho, desprezaram Jesus, e Deus vai atribular quem atribulou o seu povo. Diz assim, isso não me convenceu, então não aceito. Então vai para a primeira carta aos Tessalonicenses, aí vai crente, aleluia. Primeira carta, capítulo 2, versículo de número 14 em diante. Porque vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus na Judéia em Jesus Cristo, porque também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas e nos têm perseguido. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens e nos impedem, olha aqui está perturbando a igreja, nos impedem de falar aos gentios, estrangeiros, para que possam salvar-se, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Tentaram atrapalhar a pregação do Evangelho. E Paulo diz que a ira, o ódio de Deus caiu sobre esses atrapalhadores. E agora? Jesus disse em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo perseguidor da igreja, em Atos 9, Jesus parou ele no caminho do Damasco. Perseguindo, Jesus perseguiu ele e parou. No Antigo Testamento tem aqui a lei, e o povo está sendo preparado para o Cristo vir, receber o Cristo que é Jesus. No Novo Testamento, Jesus veio, é o Cristo, morreu, ressuscitou. E você pensa que Deus mudou? Não. Hebreus, olha o escritor aos Hebreus, ele revelou no capítulo 10, para você ver que Deus não mudou. E alguém pode falar que ou não, hoje é diferente. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, pecar é transgredir a lei de Deus, ofender a santidade de Deus, ofender o povo de Deus, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Transgredindo alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, maldição, punição, azar, flagelo, julgais vós ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e considerar profano, imundo, podre, o sangue da aliança, o sangue de Jesus, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 12:29, o escritor diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Para você ver, o Deus de Davi é o mesmo, e agora é pior por causa do sangue dele. Então quem pleiteia, quem guerreia, quem combate, quem ataca, a pessoa não vai atacar. Em Efésios 6, Paulo disse que a luta é contra quem? Hoste, principado, potestade, nos lugares celestiais, contra os demônios, não é contra a carne e sangue. Davi vai recorrer a Deus para que Deus venha julgar, venha combater, venha defender, aleluia, e acabe com a festinha dos filhos do Satanás. Louvado seja Deus, a guerra espiritual. Então a primeira vitória que Deus dá é no mundo espiritual. Derrubou os demônios, quem os demônios estão atiçando serão também envergonhados e derrotados.
E o Senhor guerreará, o Senhor pelejará. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele é aquele que guerreia, que pleiteia, que ataca, que protege os dele. Paulo diz a Timóteo que Deus sabe quem são os seus. Naum fala que Deus conhece os que confiam nele. Então não é qualquer um. Então é Davi que está orando e pedindo a Deus que guerreie, que proteja. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui no primeiro versículo, este é um dos chamados salmos imprecatórios, em que o salmista Davi aqui ele ora a Deus para que Deus castigue os inimigos do seu povo e abata os ímpios. O crente ele é ensinado a perdoar seus inimigos. Em Lucas 23, 34, Jesus ele pediu que o Pai perdoasse. Veja comigo aí, Lucas, capítulo 23, 34. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte sobre eles. Jesus na cruz estava pedindo que o Pai perdoasse. O crente aprendeu a orar pela salvação dos inimigos. Em Mateus capítulo 5, versículo 34, perdão, 5, 39 ao 40, não, Mateus capítulo 5, versículo 39 ao 44. Olha o que está escrito: Eu, porém, vos digo, vou ler o 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, guerrear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa, não brigue. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O 43 ao 44. Ouviste que foi dito, amarás teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva caia sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Crente, com esses mandamentos do reino do Senhor, na nova aliança, aprendeu a amar e orar pelos seus adversários. O que é que Davi está pedindo aqui para a gente entender? Vem comigo. Porém, chega a hora em que devemos orar para que cesse o mal e prevaleça a justiça a favor do inocente. O crente deve estar seriamente preocupado com as vítimas de crueldade, da opressão e da injustiça. Necessários, então, se torna a gente aprender aqui com esse salmo imprecatório, que por mais que o Senhor nos ensine a orar para que o Senhor salve, e para salvar tem que ter arrependimento, reconhecimento do estado pecaminoso, a criatura pecaminosa, decaída e condenada ao inferno, um arrependimento pela ofensa e o agravo à santidade do Senhor, crer que Jesus Cristo é o Cristo ungido, Messias, o abençoado, enviado de Deus, que morreu e ressuscitou, crer nisso, pedir perdão, porque é um instrumento de Satanás, reconhecer que é pecador, escravo do diabo, sair dessa escravidão e ter um novo Senhor, um novo dono, um novo proprietário, que é Deus em Cristo Jesus. Então, se arrepender, a metanoia, mudança de mente, se converter a Cristo, então os seus pecados serão perdoados, para que o Senhor venha o quê? Justificar, perdoar, trazer como filho, adotar, e mais lições. Porém, quando a gente ora para que Deus venha fazer tudo isso na vida de um ser humano pecador, uma nação, que seja quem for, a gente vai interceder, só que Deus só vai salvar se houver um arrependimento, se arrepender e se converter. Está aqui em Atos, Pedro pregando, se arrependei-vos e convertei-vos para que
pode ser apagado os seus pecados. Atos 3, né, 19 ali. É a mesma pregação que Jesus começou, que João Batista pregou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Primeiro tem que se arrepender e se converter. Quando isso é ministrado, a igreja, através do Espírito Santo, fala, prega nas ruas, nas esquinas, prega em todos os lugares, nas redes sociais agora, né, que tem internet. Está pregando nas igrejas, nos templos. Os pecadores, eles não se arrependem. O diabo está usando as leis corruptas, podres, usando os políticos, insegurança pública privada, usando a política cambalacheira. Os demônios estão atuando nas religiões pagãs. E você intercede, clama, Deus não salva. Por quê? Não há arrependimento. No arrependimento do pecado, o estado pecaminoso. Ninguém se arrepende das práticas carnais que vai condenar a alma. Satanás dominando a mente dessas pessoas. Ninguém se arrepende. E por não se arrepender, a criminalidade, o desvio da lei, a transgressão da lei vai aumentar. Estamos no século XXI. Eu vou falar nem dos séculos passados, século XXI. Como a sociedade está banalizada. A polícia prende marginais, a justiça solta. Dificilmente está prendendo. A polícia está enxugando gelo. A segurança pública, privada e mais e mais e mais. Polícia militar, rodoviária, civil, polícia ferroviária, polícia federal. Os crimes estão à torta e à direito. Quando menos espera, bom, vem uma notícia sobre a corrupção em meio à polícia. Bom, uma corrupção em meio ao judiciário, poder legislativo, executivo e judiciário. Bom, você vê aí quem está comandando o Brasil. Você vê Alexandre de Moraes que rasga a nossa Constituição. O poder público entrega as baratas. E agora? E nesse sentido que Davi está aqui pedindo a Deus que venha guerrear para proteger o inocente e proteger o seu povo, é nesse sentido que Davi ele está pedindo socorro aos céus, que Deus venha neutralizar o mal, o crime, a injustiça, a corrupção. É igualzinho a Abacuque. Abacuque clamou a Deus: até quando, Senhor, verei violência? Até quando, meu Deus? Glória. Aleluia. Eu quero ler Abacuque. E eu vou ler aqui na linguagem da tradução de hoje, para você ver como é grave esse pedido de Davi. Abacuque capítulo 1. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei, pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. Em outra tradução, a lei é frouxa. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons. E a justiça é torcida. Aí Deus responde a oração do profeta. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados, eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Deus promete a Abacuque, dizendo, para castigar Judá: vou trazer a Babilônia e eles serão meu instrumento de conserto, de punição a essas injustiças de Judá, essas maldades, esses roubos, esses crimes. Aleluia. E o Senhor vai dizendo assim, coloca um pregão aí, para que todos passem correndo e vejam. Se tardar, espera, porque virá. Não tardará, mas se tardar, espera, confia. Vou castigar Abacuque, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, vai vivendo confiando em mim, Abacuque. Aleluia. Abacuque quer dizer abraço. E Deus dizendo, eu vou abraçar só quem crê em mim. Oh glória. Mas o resto
Eu já sei o que é que eu vou fazer, Abacuque. Eu estou vendo toda a injustiça, toda a maldade, todos os crimes, a corrupção na política. Eu vejo a corrupção nas religiões. Não vou deixar passar em vão. Eu vejo os drogados. Eu vejo o tráfico de drogas, o tráfico de crianças, o tráfico de mulheres. Eu vejo os bordéis, as prostituições, os garotos, as garotas de programa. Eu vejo as oferendas a Satanás, na Mata Virgem, cachoeira, cemitério, nas encruzilhadas. Abacuque, eu estou vendo, eu estou vendo, Abacuque, a injustiça, eu estou vendo a incredulidade. Aleluia. E é Deus dizendo, igreja, eu estou vendo tudo. Tudo. E não vou deixar impune. Aleluia. Nesse Salmo 35, o Senhor está nos dizendo de novo que Ele sabe como vai castigar. Veja o Rio Grande do Sul, um lugar de bruxaria, um lugar de incredulidade, um lugar de ateus. Olha como está. E Deus já vinha falando há 5, 10 anos atrás e chegou para cobrar. Veja a Madonna, enquanto o povo está na tragédia, Madonna com Pablo Vittar, com Anitta e todo esse lixo. Olha o que eles estavam fazendo, ganhando dinheiro e estavam nem aí. E você acha que não vai chegar a prestação de conta? A gente paga energia, usou a luz, chegou a conta para pagar e continuar usando. A fatura vai chegar, a prestação de conta vai chegar, aleluia. Em Ezequiel 14, 20, Deus disse, quando eu mandar meus 4 juízes na terra, fome, espada, morte e guerra, o Senhor diz assim, se tiver Daniel, Jó e Noé, só eles escapam, nem a sua família vão escapar. Olha para aí, como é bom ser fiel. Nem os familiares escapam. Eu sempre digo, Deus tem seus agentes. Para Abacuque, Deus disse que tinha Babilônia. Para Rio Grande do Sul, olha o que Deus permitiu, a chuva, o desastre. Para outros lugares, Deus tem os agentes, olha, terremotos, maremotos, tsunamis, tornados, tromba d'água, ciclones. Aleluia. Ninguém brinque com Deus, não. Deus permite que eles se matem. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que, Romanos 1,18, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Eles amarram a verdade, eles prendem a verdade e vivem mais na podridão do pecado. E o Senhor promete que são entregues à morte, no versículo 32. E quem consente e quem pratica. Então a resposta que Davi recebe de Deus é que Deus não vai deixar isso passar em branco. Você que me assiste, o Senhor não vai deixar passar em branco os marginais que andam roubando, furtando, roubando celular, roubando carro, roubando dinheiro, roubando moto. Não ficará impune. A igreja, ela deve clamar a Deus para que o Senhor socorra e acabe com a marginalidade. Varra da terra, tire da terra, pois essas pessoas são usadas por demônios. Até as igrejas estão sendo roubadas. Claro, falta de vigilância de alguns crentes. Mas a igreja tem que se juntar e, como Davi, em uníssono, clamar a Deus. Até quando? Até quando vai permitir esses roubos, essas violências, esse mata-mata? Até quando? Aleluia. Lembrando que toda a festividade, daqui a pouco chegamos no mês de festa junina, daqui a pouco é junho. Hoje é 14 de maio, a data que meu filho completa aniversário, 7 aninhos, glória a Deus. Vai ficar registrado aqui esse vídeo. Mas daqui a pouco é junho de 2024, que as pessoas vão fazer o quê? Festa junina, mais um momento idólatra, pagão. Veja o Carnaval 2024, veja a resposta que Deus está dando a cada ação idólatra. A mão de Deus pesa. Isso aqui Deus está trazendo um grande alerta, uma alegria para dizer, vou acabar com o grupinho, vou acabar com tudo. Aleluia. E principalmente quando o reino de Cristo chegar, aí que isso nunca, jamais vai existir, pois o Senhor dará um fim a tudo isso. E antes desse governo celestial e eterno ser estabelecido, Deus dá os sinais de acabar. E se outro grupo rebelde começar, vai ter o mesmo destino. E se continuar, vai ter o mesmo destino. Deus vai varrer. Isaías 14, 23, Deus diz assim, varrerei a Síria da minha terra. Ele tem a vassoura. Ele não é gari, não trabalha na Ilube, mas ele tem um vassourão que vai varrer. Vai varrer. Tu crê? Vai varrer os mentirosos. Vai varrer os idólatras.
vai varrer os ladrões, os adúlteros, prostitutos, os maconheiros, craqueiros, os chefes de tráfico, os comandos criminosos, as facções criminosas. Na política, bandido político vai varrer, vai varrer, vai varrer. Deus fará uma limpeza. Aleluia. São as orações para que cessem a injustiça. Devemos orar para que Deus acabe com essa parcialidade, esse cambalache, essa maracutaia, esse gato com lebre. O crime e a opressão. Devemos orar essa crueldade para Deus acabar. O crente tem o direito de orar rogando a proteção de Deus contra os maus. É o que Davi está pedindo. O que a igreja tem que pedir. Orar ao Eterno para que proteja, livre. Glorificado seja Deus. São súplicas a Deus para que Ele aplique a justiça e inflige ao ímpio a penalidade de acordo com o seu crime. Aleluia. Se a justa retribuição não vier da parte de Deus e do governo humano, a violência e o caos dominará na sociedade. Deuteronômio 25, versículo de 1 a 3. Deuteronômio, capítulo 25. Quando houver contenda entre alguns e vier o juízo, para que o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Se o injusto merecer açoites, o juízo fará deitar e mandará açoitá-lo quando bastar pela sua injustiça, por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Isso aqui fala do castigo. Se merecer, vai na frente de todos. Se o injusto merece o castigo ele receberá. Se o justo merece a absolvição, justificação, defesa, receberá. Aqui é imparcialidade. Isso é no Brasil e no mundo. Tem essa conversinha mole não. Isso aqui é ordem. E muitos do Antigo Testamento, o povo de Deus, transgrediam essa lei. Aí Davi está pedindo o quê? Pleiteia, Senhor. Guerrei, ataque quem está me atacando. O que é que Davi está dizendo? Pesa na balança. Veja se eu estou inocente, se eu estou culpado. Se eu estou inocente, me julgue, me justifique. Agora, os culpados, Senhor, condenem. Se vão receber açoites, que recebam. Se vai ter preso, será preso. Veja nos Estados Unidos, a lei da pena de morte. Escapam. Se for cadeira elétrica, coquetel, fuzilamento é fuzilamento. Veja se brinca. Quem está no corredor da morte, porque cometeu um crime, e lá, olha, se não se converter antes de morrer, tchau, a alma vai para o inferno aguardar o juízo final. Então é sério. A igreja deve pedir a Deus que use as autoridades. Romanos capítulo 13. Rume Bíblia comigo e me acompanha. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram feitas por Ele, ou foram por Ele ordenadas. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, senão quando se faz o mal. Queres, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois ela não detém em vão a espada. Pois o ministro de Deus, vingador, para punir o que faz o mal, é ministro de Deus e vingador. Portanto, é necessário estar sujeito, não somente pelo temor do castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, realizando sempre este serviço. Portanto, pagais a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Quem diz amém, crente? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 ao 17. 1 Pedro 2, 13 ao 17. Sujeitai-vos, pois, por amor do Senhor, a toda ordenação humana, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores,
quer aos que por eles são enviados, para castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Olha, Deus envia as autoridades para castigar os malfeitores, porque assim é a vontade de Deus, é a vontade, aleluia, que fazendo o bem tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Evidentemente que você vai obedecer a autoridades que não é contra a lei de Deus, obviamente. Pedro e João disse na cara dos saduceus, os religiosos: importa obedecer a Deus do que os homens. Claro que a igreja, qualquer cidadão civil do Brasil ou de qualquer outra nação, vai honrar a autoridade de acordo com a moral, a ética, a organização ali, a civil honesta, e não vai honrar o cambalacheiro, jamais. E principalmente quem crê em Deus, que jamais vai honrar quem desrespeita a Deus, porque está na corrupção. Davi pede que Deus acabe com a injustiça, é o dever da igreja. Ao ler estas orações, notamos que o salmista não executa a vingança com suas próprias mãos, mas que confia na mão de Deus. Deuteronômio 32, 25. Deuteronômio 32, 25. Diz a palavra do Senhor: a espada devastará por fora e o pavor por dentro, atingindo tanto o jovem como a virgem, tanto a criança que mama como o homem de cães. É por aí. Eu teria dito: em todos os cantos os espalharei e farei cessar sua memória dentre os homens. Se não tivesse receado a ira do inimigo, para que seus adversários não estranhassem e digam: nossa mão está erguida, o Senhor não faz tudo isso. Isso aqui fala do juízo de Deus sobre os pecados de Israel, mas a espada que fala da justiça divina, que vai devastar, vai varrer, vai assolar, vai trazer pavor por dentro, e vai atingir tanto o jovem como a virgem, a criança que mama como o ancião, o senhor de idade. Por quê? Está debaixo de injustiça, de roubo, de crime, e Deus vai perdoar. Olha as comunidades, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Pernambuco e qualquer outra localidade que esteja um grupo criminoso, com armas, com tráfico de drogas, tráfico de criança, a bandidagem correndo solta. Aleluia. Deus não deixará isso passar em vão. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não digas: eu me vingarei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não vá dar recompensa. Isso aqui é muito sério. Às vezes a gente quer, ir lá e fazer. Lembre de que Hebreus ensina, que está lá no Antigo Testamento. O Senhor disse: minha vingança, eu darei a recompensa. Eu vou prestar contas. Sou eu que vou lá e vou cobrar. Em João 15, 18, Jesus disse: antes que o mundo vos aborreça, aborreceu a mim. Antes de pecarem contra mim, contra você, pecou contra Deus, transgrediu a lei de Deus, ofendeu a santidade de Deus. Então, depois que a gente entende isso, deixa que primeiro Deus vai resolver, porque antes de nos agredir, agrediu ao Todo-Poderoso, as autoridades competentes que Deus designou na terra. Então, não digas: eu vou me vingar desse mal, dessa coisa ruim, desse ataque, dessa humilhação, desse desprezo, dessa ofensa, dessa calúnia, dessa difamação, desse perjúrio. Vou dar tapa na cara, vou dar murro, vou chutar, vou matar. Não digas. Espera pelo Senhor, glória. Espera pelo Todo-Poderoso, que manda no céu, que manda na terra, que manda no mar, que manda no inferno, que manda nos demônios, que manda em Satanás, que manda nas autoridades. É o Senhor dos exércitos, Jeová de Sabaoth. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais, dos anjos, arcanjos, querubins, serafim. Ele manda nos demônios, nos exércitos de Satanás, no próprio chefão, cabeça, o capitão ali. Não é o capitão, é o capitão.
Ele manda no Satanás. Ele manda em Lula, em Alexandre de Moraes. Ele manda no presidente da Coreia do Norte. Ele manda no presidente da China, desses países comunistas, Cuba, Argentina. Ele manda em tudo. Espera nesse Deus Santo, o Altíssimo, o Todo-Poderoso. E Ele te livrará. Ele acaba com a festinha dos corruptos. Eita, glória ao nome do Senhor. Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Diz a palavra do Senhor: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então não vingue, não vá prestar conta. Davi está pedindo a Deus que Deus venha socorrê-lo, venha ajudá-lo. Aleluia. Esses salmos imprecatórios aqui, eles chamam a atenção para o fato de que, quando a iniquidade dos ímpios, dos delinquentes, covardes, desumanos, infiéis, chega ao máximo, agora Jeová, Adonai, na sua justiça, na sua verdade, na sua retidão, com efeito, ele julga e destrói. Gênesis 15, versículo 16, Deus disse a Abraão que a medida do copo dos amorreus ainda não tinha transbordado. Então, quando o ser humano ele chega no pecado, no máximo, acumula tanto crime, chegou a hora de Deus cobrar. Lá em Gênesis 18, Deus chegou para visitar Sodoma e Gomorra. Foi o basta de Deus. Foi o basta. E ali acabou com aquelas duas cidades. Se você pesquisar a cidade de Pompeia, Deus usou foi o vulcão Vesúvio e acabou com Pompeia. Aquelas orgias, aquele bacanal, aquela imundície que tinha ali naquela cidade. E acabou. E tantas outras tragédias que houve na humanidade. A mão de Deus pesou. Deus acabou com o Egito, com as 10 pragas e libertou seu povo. Hoje em Cristo, pelo desprezo à cruz de Jesus, o sacrifício dele, o sangue dele, olha a mão de Deus pesando na terra. Quando chega ao máximo dos pecados, Deus diz: espera, eu vou te parar agora. Oh, aleluia. Eu vou te frear agora. Deus vai acabar com esse carnaval de Pernambuco. Deus vai acabar com tudo. Deus vai acabar com essa escola de samba, essas baixarias. Deus vai acabar com o tráfico de droga. Deus vai arrancar os maconheiros, os craqueiros, os ladrões, os bêbados, os idólatras, os sensuais, prostitutos, prostitutas. Deus arrancará todos. E a igreja deve orar para que esse nível de crimes Deus venha acabar. Não querem nada com Cristo, não querem nada com salvação. Depois que o evangelho chega, continua dando lugar para Satanás. Em 2024, muita coisa ainda a mão de Deus vai resolver. Esse Salmo 35 é um salmo profético. E nesse ano, 2024, Deus ainda vai resolver muita coisa. A medida de muita gente já está transbordando. O copo já está enchendo. E é Deus dizendo: eu vou acabar com essa rodinha, eu vou acabar com esse coito, eu vou acabar. E você não se espante, porque vai vir muitas mortes, muitas tragédias, porque é Deus acabando. E quem creia, quem não creia, pouco importa, porque a ofensa é tão gravíssima contra o Senhor, que Deus não pode tolerar mais isso, porque chega ao cúmulo, chega o cúmulo dos cúmulos. Levítico 18, 24, veja o que está escrito, Levítico 18, e o versículo 24, creiam ou não creiam, goste quem não gosta, ninguém brinca com Deus não, ninguém zomba de Deus não. 18, 24, Levítico, como nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço de diante da vossa face. Eu lanço, eu jogo fora essa gente. Por que Deus arrancou os cananeus? Pela imundícia, pelas cebozeiras, as abominações, as coisas repugnantes, infames, nojentas que aquele povo praticava. E mudou? Não, só mudou a geração. Mudou a geração. Porque ainda continua na ceboseira, continua na imundícia, continua na roubalheira, continua na mentira, continua no engano, continua do mesmo jeito, só mudou foi a geração e a tecnologia. Do jeito que Deus fez lá, Deus fará em qualquer nação, fará com qualquer um que repita
esses pecados, esses crimes. Porque muita gente não crê, muita gente não está nem aí, não é? Então paguem para ver. Paguem para ver. Tenhamos em mente que estas orações são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Veja 2 Timóteo 3,16 e versículo 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. O Salmo 35 foi Deus falando para Davi, dizendo a Davi: escreve aí essa composição, que eu estou vendo todo o roubo, toda a injustiça, corrupção, cambalacho, toda a parcialidade. Eu estou vendo toda a transgressão contra mim, contra o povo, contra os inocentes. Estou vendo tudo, Davi. Então é uma inspiração de Deus. Foi para ensinar ao próprio Davi, ensinar ao próprio povo de Israel. Foi para redarguir. Então veja, a palavra de Deus que é inspirada para corrigir, tirar esses erros, voltar à moralidade, honestidade, ninguém roubar nada, cobiçar nada, voltar ao temor ao Deus vivo. Olha como Deus inspirou Davi para dizer: eu vou fazer tudo ficar normalizado. Não tolera, Deus não tolera por muito tempo crime, até que pareça tardio. Mas a vingança de Deus vem. Aleluia. Pode passar 1 ano, 2 anos. Israel pecou. Judá pecou. 40 anos depois está o povo sendo entregue à Babilônia. Aí a turma está fazendo o quê? Curtindo, vivendo como bem quer, dorme, acorda, nada acontece. A igreja está pregando, o Espírito Santo está ensinando, está falando pela palavra. E o povo nem aí, nem aí, vive como quer, fala como quer, vai para onde quer, mente, engana. E Deus vai alertando: arrepende-te porque o juízo vai vir. Ninguém crê, ninguém faz nada. Aí quando chega o dia, aí eu vou corrigir agora. Então, é redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, falar a verdade, andar na honestidade, na moralidade, ter moral, ter exemplo, parar de praticar esses crimes. Isso é muito pesado. Glorificado seja Deus, Deus não brinca não. 2 Pedro também, capítulo 1, versículo 19 e 21, Pedro diz que nenhuma profecia foi de inspiração humana, mas ela foi da parte de Deus. Isso aqui não apenas é a expressão de um propósito humano do salmista, isso aqui foi inspiração divina. Então é Deus dizendo assim: eu estou vendo tudo, e aguarde como eu vou agir, como eu vou acabar com essa corrupção. Aleluia. O anseio maior de um coração imprecatório é o fim da injustiça e da crueldade, e a extinção do mal e a derrota de Satanás, a exaltação da piedade, o estabelecimento da justiça e a vinda do reino de Deus. Então este aqui é o alvo predominante do Novo Testamento. E o próprio Senhor Jesus afirma que o verdadeiro crente pode orar pedindo a vindicação dos justos. Então a oração da viúva em Lucas capítulo 18, versículo 3, ela disse: faze-me justiça contra meu adversário. E teve a resposta do injusto juiz. E o próprio Jesus disse o quê? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Digo que depressa lhe fará justiça. Os crentes devem manter em pé de igualdade os princípios bíblicos. Primeiro, é o desejo de todos que venham a conhecer a Jesus Cristo na pregação do Evangelho. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, o desejo de ver o mal eliminado e o reino de Deus triunfante. Então devemos orar fervorosamente pela salvação dos perdidos e chorar pelos que rejeitam o Evangelho, certo? Mas também devemos, no entanto, amados, saber também que a justiça, a bondade e o amor nunca serão estabelecidos segundo o propósito de Deus, enquanto o mal não for eternamente vencido e o próprio diabo e os seguidores dele subjugados. O Senhor nos ensina: venha, Senhor, o teu reino. Ora, vem, Senhor Jesus, em Apocalipse 22, 20. Então aqui é a solução final e definitiva para o mal ser exterminado do mundo.
Devemos orar pela salvação dos perdidos, mas também devemos orar para que seja implantada a justiça, o amor, a fidelidade, a honestidade, vir o reino de Deus. Devemos chorar e suplicar para que Deus acabe com a injustiça. Não devemos estar conformados. Romanos 12, 2, Paulo diz o que? Não estejais conformados com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então devemos pedir que venha esmagar, acabar com isso. Suplicar, orar, até ver a mão de Deus quebrar o arco do forte, cortar a lança e acabar com esse grupinho, esse ninho dos demônios, a qual os demônios vão para ali, enviados pelo diabo, e cause todo tipo de perversão, todo tipo de desonestidade, de mentira, que Deus ele vem acabar. Então eu vou ficar só nesse verso primeiro, e vamos continuar do verso 2 em diante, porque senão vai ficar aqui mais de uma hora. E veja, Davi pede, peleja, Senhor, guerreia contra quem está guerreando comigo, vá lá e resolva, Senhor, para que eu não vá lá e fira. Nabal também, ele não quis ajudar Davi, Davi tirou a espada e ia matá-lo, mas 10 dias depois, Abigail foi ali, né, se prostrou, e Davi não matou Nabal, mas 10 dias depois a Bíblia diz que o próprio Deus foi lá e feriu Nabal, e o coração dele ficou como pedra, um ataque cardíaco fulminante. Deus cobrou de Nabal. Em Atos 12, Herodes matou Tiago, decapitou, e agora ia matar Pedro para alegrar os judeus que não estavam crendo em Jesus. A igreja orando, coisa linda, a igreja orando, Deus envia o anjo, Pedro está dormindo, o anjo acorda Pedro, Pedro se acorda, sai por 16 soldados, a porta de ferro abre sozinha, o anjo vai embora e a ficha caiu. E Deus livrou Pedro da morte, para a alegria de Satanás e de Herodes, dos judeus corruptos. E Deus livrou. Olha a justiça de Deus chegando. Alguns dias depois, Herodes viajou, mandou matar os soldados, deixou Pedro escapar. Fala a voz de Deus e não de homem. Fala a voz de Deus. Por ele não dá glória a Deus, Deus mandou um anjo e feriu Herodes. Ele foi comido de bicho. Mas Deus cobrou o sangue de Tiago, filho de Deus, adotado por Cristo Jesus. O sangue foi cobrado. Deus fulminou Herodes. E a alma dele está no inferno e vai ser lançada para o lago de fogo. A igreja orou e Deus acabou com aquele cambalacho de Herodes. A injustiça, o crime. Para alguns Deus faz, né? Os cristãos que foram entregues no Coliseu, Deus não poupou daquela prova de fé, foram devorados pelos leões. Mas veja o que Deus fez com os imperadores cruéis. Veja o que Deus fez. Veja o que Deus fez com Hugo Chávez, que disse que Israel era como um câncer nas entranhas. Morreu com câncer na própria entranha. Ele amaldiçoou Israel. Ninguém amaldiçoou o povo de Deus, não. Não amaldiçoou, não. E agora, por causa do sangue de Jesus, é pior ainda. Então fica aqui essa reflexão, compartilha, porque assim o Senhor está nos ensinando. Vai vir a cobrança. Aleluia. Vai chegar a prestação de contas. O Senhor está vendo quem guerreia, quem xinga, quem desmoraliza, quem escarnece, quem zomba. O Senhor está vendo. E Ele vai chegar e acabar com essa ladainha, com essa zombaria, com essa roubalheira, com essa injustiça. A mão de Deus vai pesar sobre esses filhos do diabo, a qual despreza o Evangelho, escarnece das boas notícias. E não se espante com os noticiários, pois é a mão de papai pesando na terra. Vai tirar sorriso de muita gente. Não sei o que digo não. Vem Lucas capítulo 6. Olha o que Jesus diz. Olha o que o mestre diz. Lucas capítulo 6. Os ais que o Senhor diz aqui, ó. Versículo 24. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Sabe que vai consolar vocês. Ai de vós, os que agora estão fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, dão gargalhadas, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem a vosso respeito. Veja, bandidos, e o povo ainda elogia. Ai de vocês, porque assim procederam os
pais deles quando os falsos profetas, os pais deles com os falsos profetas, aleluia, é o ai. Isaías 5:20, ai do que chama o amargo doce, o doce amargo, pega as trevas e torna em luz, pega a luz e torna em trevas, santo, Rei da Glória, aleluia. É o ai. O homem fez iPhone, iPod, né? E Deus está dizendo também tem um ai. O homem fez iPhone, o iPod, Wi-Fi. E Deus diz, eu também tenho um ai. Um ai. Hein? O pau vai gemer, o bambu vai entortar e a cobra vai fumar. Porque a mão de painho vai pesar no Brasil e no mundo. Vai. Isaías capítulo 5, para eu concluir. Versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ai dos ladrões que estão roubando e juntando, como que só eles vivessem na terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão quê? Desertas, desabitadas, até as grandes e excelentes sem moradores. Veja no Rio Grande do Sul, as casas esplêndidas, magníficas, e Deus diz, vou deixar desertas. Até as mais excelentes, gastaram, né? Fizeram a casa luxuosa, paparicaram a casa, aí Deus diz, cambalacheiro, vão ficar desertas, sem moradores, só as paredes e o luxo. Olha para isso, o trabalho que vocês tiveram, pintar, colocar todos os luxos, vão ficar sem morador, porque Deus vai cobrar em cima dos moradores. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem de semente não dará mais do que um efa. Não. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, os pingus, cachaceiros, e demora até a noite, até que o vinho os esquenta. Ai daqueles que já vão pro barzinho tomar cachaça, os cantores que cantam música de cachaça, as cantoras, harpas, alaúdes, tamboris, pífanos e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Olha para isso, eles se programam para ter os instrumentos musicais, cantarem, fazerem festas, curtirem. A vida é uma só, então vamos curtir, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Então, céu e inferno, isso existe, isso é loucura desses fanáticos crentes. Vamos gozar, vamos aproveitar, vamos curtir. E não olham para a obra do Senhor. E hoje qual é a obra do Senhor? Cristo ungido, o Filho enviado, que derramou seu sangue imaculado na cruz do Calvário para perdoar os pecadores e ressuscitou ao terceiro dia. Está um pouco se lixando que Jesus fez, está um pouco se importando que é Madonna, que é praia, que é gandaia, hein? Veja na Cracolândia, que é crack, abandona emprego, família, querem ficar loucões. Veja os ladrões de colarinho branco, quanto mais dinheiro tem, mais querem roubar dos pobres. Não atentam, não prestam atenção, nem consideram, não tem nenhuma consideração aqui, é respeito, honra, temor às obras das mãos de Deus. E quais são essas obras? Deus é o Criador dos céus, da terra e do mar, e tudo que neles há. Ao contrário, consagra essas criações aos seus deuses. Quem é religioso aqui desprezam a criação de Deus. Será que Deus não está indignado? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Portanto, o meu povo será levado cativo, porque não tem entendimento. Seus nobres terão fome, e sua multidão se secará de sede. Isso aqui para os crentes desviados, como foi para Israel. Por isso, a sepultura aumentou seu apetite, e abriu sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, sua multidão, sua pompa, e os que entre eles folgam, se alegram, descansam, curtem, festejam. Isso aqui o pau cantou em cima de Jerusalém, a capital de Israel. Coloca as capitais do mundo.
lá em Brasília, Distrito Federal, a capital de Pernambuco, Recife. Por isso a sepultura aumentou seu apetite. Quer dizer o quê? As covas estão abertas. Abriu a boca desmesuradamente, está arreganhada a boca da sepultura. E para lá vai descer a glória de quem? A glória de Jerusalém. Aplica às capitais a glória de Recife. A glória fala o destaque que Recife tem como Jerusalém. As capitais do Brasil e do mundo, e cada estado tem sua capital. Essas glórias desses lugares vai descer abaixo. Vai descer abaixo. Vai descer a sepultura. Deus vai engolir, porque essa glória não é de Deus. Porque Deus não é exclusividade, não é o centro das atenções. Ele não é notório, ele é desprezado, desmoralizado, inferiorizado, desprestigiado, desonrado, descredibilizado. Aí Deus, então você está honrando quem? Seus gurus? Você está honrando quem? No Rio Grande do Sul, uma macumbeira fez no cemitério, consagrou a Maria Padilha, a Orixá. Aí Deus está dizendo o quê? E assim é. A glória é para vocês? Então vou engolir, tanto em Jerusalém como qualquer capital pecaminosa, assim como Recife. Eu vou mandar essa glória profana, que se sente o centro das atenções, tira as atenções de Deus para essas capitais. Aí Deus diz, quem é Deus aqui? Quem é o Criador dessa terra? Quem é? Então vem cá, engole. Meu Deus. A sua pompa. E o que entre eles folgam. O juízo de Deus aqui como é terrível. Ninguém quer pregar isso aqui não, né? É nada, isso dói. A pompa fala o glamour, crente. O glamour. O espetáculo, uma coisa que é maravilhosa, que é tremenda, sensacional. Os bares, as casas de prostituições, os botecos, cada esquina ali, olha, lugares turísticos, coisas sensacionais, as praças. Aí Deus, até quem está folgando e se alegrando com tudo isso, vai ser engolido pela sepultura. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Versículo 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem, apressem-se, Deus, e acabe sua obra, para que já a vejamos. Achegue-se e venha ao conselho do Santo Israel, para que o conheçamos. Isso aqui é ironia, isso aqui é um desdém com Deus. Ai daqueles que estão puxando pela iniquidade com cordas de vaidade, aquilo que é vão, principalmente idolatria. Ai. E o 20, ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. O que não presta, o irreciclável, eles tratam como se prestassem. Eles valorizam o desvalorizado. Ele honra o desonrado. Acolhe o que Deus jogou fora. Aí Deus diz, ai de quem está fazendo isso. O ai aqui é dor. É peso da mão de Deus. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E a prudência e a sabedoria não é de Deus. Jó 28, 28. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E apartar-se do mal é ser inteligente. Quer ser sábio, tem que temer a Deus. Mas Deus diz, ai dos que são sábios, inteligentes, seus próprios olhos, seu próprio conhecimento. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. E termino. Ai do impiedoso, covarde, criminoso, recebe presentes, justifica e defende, mas ao justo está negando a verdade. Isso aqui é parcialidade pura. E Deus está dizendo, ai, para o pecado de Israel, e hoje através da igreja, o mundo que continua no mesmo cambalacho. Deus abençoe tua vida, compartilha essa mensagem tremenda. Vou ficando por aqui, vou voltar no Salmo 35, do 2 até o verso 28.
E até aqui, eu creio que Deus falou teu coração e nos ensina que virá cobrança. Não vai ficar assim não. Não se espante não. Jesus diz, quem vive na injustiça que pratique. Não é? E aqui para terminar, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, cambalacheiro, criminoso, vigarista, profano, ímpio, parcial, que faça injustiça ainda, seja mentiroso ainda. E quem está sujo, podre, imoral, devasso, desonrado, suje-se ainda. Continue sendo desrespeitoso, imoral, mentiroso, covarde, ladrão, enganador. Continue sendo instrumento de Satanás. E quem é justo, verdadeiro, correto, temente a Deus, justificado pela fé, faça a justiça ainda, ande na verdade de Deus principalmente. E quem é santo, fiéis a Deus em Cristo, separado do mundo e do pecado, dedicado e consagrado a Deus, seja santificado ainda. Ser santificado é ser fidedigno a Deus, estar com fidelidade ainda mais a Deus, estar separado cada vez mais dessas práticas perversas, se afaste cada vez mais, se desligue cada vez mais, não se misture com quem pratica com essas obras de Satanás. Quem está praticando, se afaste, seja santificado ainda, porque Deus está dizendo, quem é instrumento de Satanás, continue. O espírito maldito, o espírito condenado ao lago de fogo, quem está unido com ele, continue. Agora, quem está unido a mim, quem está ligado a mim, unido a mim, continue. Glória. Meu Deus, que palavra tremenda, Senhor. Quem é fiel a mim, continue. Quem é fiel a Satanás, continue. Está caminhando a passos largos para o inferno. Mas quem é fiel a mim está caminhando a passos largos para o céu de glória. Compartilha. Olha como é sério. Se eu fosse aqui falar só desse primeiro verso, a gente ia passar 2 horas falando. Mas Deus é bom. E aqui vem só um pinguinho dessa porção sobre a injustiça que Deus promete fazer e não perdoará. Ele dá tempo, dá muita oportunidade. Como diz Romanos 2, que despreza a bondade, a benignidade, a longanimidade de Deus. Paulo diz que os pecadores desprezam. Aí Paulo diz, então vem a ira, vem a angústia, tribulação, quem pratica o mal. Mas vem honra, glória e paz para quem pratica o bem, tanto judeu como grego. Pois em Deus não há acepção de pessoas. Que Deus continue nos ajudando, iluminando em nome de Cristo Jesus. Ora comigo. Santo Deus, Deus justo, Senhor que é a nossa justiça, Jeová Tzidkenu, Senhor, esmague, acabe com esses ninhos de serpentes que o diabo está chocando, Senhor. Chocando lá em Brasília, com os políticos corruptos que estão ganhando dinheiro público e enganando a população. Acabe com esses shows desses cantores malignos, essas cantoras malignas. Senhor, acabe com as facções criminosas que, além de quem está na frente, levam almas, Senhor, para as drogas, para o roubo, as drogas e os roubos. Senhor, o teu reino venha ser estabelecido, esmagando o reino de Satanás. Que o Senhor, aqueles que tu tem misericórdia, o Senhor salve, pois tu tem misericórdia de quem tu queres ter, já diz a tua palavra em Romanos 9,15, o Senhor perdoa quem quiser perdoar. O sangue de Jesus não foi em vão, mas muitos desprezam, zombam, escarnecem, se desviaram de ti, se apostataram da fé e voltaram para os braços do maligno. Mas o Senhor não deixará impune todo tipo de injustiça, Senhor. Pois aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o teu reino. Faça a sua limpeza, socorre a tua igreja que está sendo perseguida. Acabe com os algozes, Senhor, traga paz e salvação. Tire essas potestades desses países, dessas localidades, Senhor, que perseguem a tua igreja. Da vitória, em nome de Jesus. Obrigado por falar conosco. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Para você que ainda não é convertido, dobra teu joelho, peça perdão a Deus pelos seus pecados,
Receba Jesus como seu único Senhor e Salvador. Creia no Evangelho. Creia no sangue de Jesus que foi derramado pela tua vida e o teu nome estará escrito no livro da vida. Amém? Procura a igreja séria e fiel e Deus te honrará. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor. E se Deus quiser a gente viver, vamos voltar para continuar nesse Salmo 35. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha e dá uma glória para Jesus. Glória. Beijo, crente. Fica na paz do Senhor.